Eu dou início a mais um Café e Pesquisa, que hoje tenho o prazer de receber aqui um dos organizadores e alguns dos autores desse livro Financiarização, Estagnação, Crise e Desigualdade, que é resultado de um esforço muito grande, primeiro, um esforço enorme dos organizadores que conseguiram colocar em pé um livro, não só desse tamanho físico, mas de uma contribuição enorme, né? São 35 artigos, 1.360 páginas, 35 artigos e 66 autores. Então, é resultado de um trabalho de bastante tempo, né, Norberto? Que traz questões a partir em torno da financiarização e seus resultados e formas de enfrentamento de vários ângulos diferentes. Então, como é que a gente organizou a sessão de hoje? Então, teremos, o Norberto vai subverter a apresentação do livro para conversar um pouco sobre essa enorme perda que a gente teve no final de semana, né? Nossa grande mentora intelectual. E, na sequência, o Jorge Félix, do Pagu e Fisch, para a sua apresentação, e depois Ricardo Antunes e Murilo Vanderlan apresentarão o trabalho que eles fizeram. Eu contribuí para o livro também, em parceria com a Fernanda Fael e a Aline de Pessoa, mas não farei, acho que vocês já escutaram um pouco do artigo nas aulas, né? Então, Norberto, the floor is yours. Obrigado. Gente, bom, vou levantar aqui porque sentado não consigo ver direito vocês. A primeira coisa é agradecer pelo espaço para a gente poder lançar o nosso livro aqui. Acho que, como a professora Ana Rosa colocou, foi um esforço muito grande, assim. Vocês podem ver pelo tamanho da criança que foi uma coisa que deu muito trabalho, mas foi feita com muito carinho e conseguindo produzir uma coisa a várias mãos. Assim. Acho que o nosso objetivo com esse livro, a gente via outras discussões sobre financiarização no mundo inteiro, tinham seus handbooks, tinha tudo, mas a gente buscou duas coisas principais. Uma, aliar nomes de pesquisadores consolidados, referências na área, com uma nova geração. Né? Eu acho que tem isso, esse foi um intuito também, não tem 66 autores à toa, tem 66 autores porque a gente sempre buscou isso com as contribuições. A gente tem o professor Ricardo Antunes, eu que estou no início de carreira ainda, tudo, a Julinha, que está ali, né, é uma das autoras também, está fazendo doutorado lá na FRJ, e o nosso intuito foi, além de ser uma obra que pudesse ser consultada para diferentes temáticas que perpassam a financiarização, que a gente pudesse trazer novas ideias para orientar as políticas públicas. Eu ia fazer uma apresentação mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais detalhada do livro, passar pela ideia geral, por temas gerais, mas eu acho que, quando eu estava vindo preparar aqui, eu recebi a notícia da morte da professora Maria da Conceição Tavares, e eu acho que tem um ponto principal, acho que a gente talvez não tivesse aqui hoje lançando um livro sobre financiarização se a gente não tivesse tido a contribuição da professora. Né? Essa foto aqui, aliás, eu até compartilhei a torta e direito isso aqui, que é uma foto que o Arquivo Nacional resgatou. Hoje em dia eu estou trabalhando junto com o pessoal de lá também, e é uma foto dela com 22 anos, novinha ainda, né? Vindo ainda, antes de vir para o Brasil. Ela veio para o Brasil em 54. Mas eu queria pegar um pequeno trecho como uma homenagem também, uma introdução à nossa discussão aqui, do que ela usa ali no capítulo, vamos dizer assim, na acumulação financeira, concentração e centralização do capital, no livro da substituição de importações ao capitalismo financeiro, ensaio sobre a economia brasileira. O livro, editado em 72, eu não tenho certeza exatamente qual foi o ano original do ensaio, deve ter sido um pouquinho antes, mas eu normalmente não leio as coisas, mas eu vou ler aqui, porque eu acho que, para a gente dar esse pano de fundo, também um pouco essa homenagem. Eu acho que ela abre o capítulo dizendo o que é esse conceito de acumulação financeira.
né? Ela fala, olha, um processo de acumulação financeira significa a capitalização de rendas obtidas a partir de títulos financeiros que constituem capital apenas no sentido genérico de um direito de propriedade sobre uma renda. A realização dessa renda, ela não repousa diretamente no processo de produção, mas é um direito de participação no excedente gerado por uma empresa ou pela economia em seu conjunto. E isso vai ser uma discussão enorme que eu consigo desembocar daqui no trabalho do professor Ricardo, do trabalho do Murilo, por exemplo. O processo de acumulação financeira significa uma modificação dos estados patrimoniais das unidades econômicas e das suas relações de participação no excedente econômico efetivo gerado pela economia. O capital financeiro não representa, pois, o resultado da produção e acumulação do excedente, e sim da geração e acumulação de direitos de propriedade. Ela estava olhando ali para aquele período, passei demais, e colocando e começando a perceber uma lógica um pouco distinta do capitalismo naquele momento, que ela vai expressar como um processo de instabilidade estrutural desse processo de expansão financeira. Não é só a divergência dos ritmos de acumulação entre os ativos reais financeiros, mas sim no caráter recorrente do processo em curso, que tende a uma redistribuição contínua do excedente em favor da órbita financeira, a qual, se for mantida além de suas possibilidades reais de sustentação, poderá provocar uma ruptura crítica da expansão econômica. E não é à toa que parte do título do livro é justamente financiarização, crise, estagnação e desigualdade. As grandes questões que eu acho que a discussão de financiarização coloca hoje para a gente pensar as possibilidades ou não de você ter uma expansão de forma minimamente sustentada, daí o contraponto com a crise e a estagnação. Será que a crise é um subproduto necessário da financiarização ou do capitalismo como um todo? E será que a estagnação é um produto necessário da financiarização do capitalismo como um todo? E como vocês vão ver, quando eu coloco a questão da distribuição da desigualdade, isso também aparece já lá em 72, no texto da Conceição. Está em curso um modelo de crescimento concentrado da renda do capital e de que as tentativas de política econômica se orientarão mais no sentido de ordenar e racionalizar esse processo de reconcentração e acumulação do que promover uma redistribuição da renda do poder econômico. Se a gente tampasse os olhos, a gente poderia claramente usar isso como hoje. E acho que o final, né, no final do capítulo, ela começa a olhar para o Brasil e olhar ali naquele momento a distinção que a gente tinha aqui, por exemplo, do capital financeiro alemão, em que o sistema financeiro estava entranhado junto com a indústria para financiar e para estimular a acumulação econômica ali no processo de industrialização alemã. Ela fala também das diferenças, por exemplo, com o Japão, né? E, no fundo, acho que a grande mensagem dela, ela coloca também, numa entrevista ali de 2019, que a financiarização, aí 40 anos depois, é a essência do capitalismo moderno. Então, não queria... o livro, a gente fala um pouquinho disso na introdução, do pioneirismo da Conceição, a gente, obviamente, remete a outros autores, o professor Zé Carlos Braga, aqui da casa também, e o que a gente queria, eu acho que para hoje, para nesse momento, eu queria abrir essa discussão, convidar meus colegas que foram autores aqui também para trazer a discussão deles dos capítulos, mas lembrar que sem a Conceição, né, esse livro provavelmente não existiria, e eu estou com ela no sentido que eu não desisto desse país, né? Eu acho que o livro também tem uma proposta de tentar iluminar alternativas e possibilidades que a gente tem de desenvolvimento de política econômica, de pensar arranjos alternativos de vários pontos de vista. Hoje a gente vai ter duas discussões aqui mais específicas sobre a financiarização da terceira idade ou da velhice e da financiarização no mundo do trabalho, com a uberização do trabalho. E acho que isso são duas discussões centrais para a gente pensar e para a gente entender a financiarização como essa essência do capitalismo moderno. E eu peço licença porque a Conceição também era vascaína, assim como eu, para lembrar que se ela não desistia nem do Vasco da Gama, não é do Brasil que a gente vai desistir. Obrigado, gente. Bola aí com o Jorge.
Então, agora eu passo a palavra para o Jorge Félix, e acabei só que gostaria de fazer uma correção, que eu não citei o Alex Ilans, que fará comentários ao final das duas apresentações. Então, por favor, professor. Bom, boa tarde a todos, né, que estão aqui. O pessoal que está vendo pela online pode não saber, nós estamos diante de uma plateia aqui bastante cheia, né, fico feliz com isso. E, bom, só rapidamente, né, para eu agradecer, não é, que a Ana falou que eu, né, estou agora no PAGU, aqui, o Núcleo de Estudos de Gênero, aqui da Unicamp, que fico muito feliz com o pós-doc, mas, né, eu sou professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, a USP Leste, né, na gerontologia, e estou falando isso tudo só para citar, né, porque sempre foi importante citar e sempre foi exigido citar a FAPESP, né, e agradecer a FAPESP, né, mas agora a citação passa a ser um ato político também, então por isso que eu faço questão, né, de agradecer a FAPESP, dizer que só estou aqui compartilhando, participando com vocês, porque recebo uma bolsa da FAPESP, que um dos primeiros resultados, não é? É o capítulo desse livro, porque Lena é uma pessoa muito... eu sou jornalista de formação, tá, pessoal? Mas a Lena é quase que uma jornalista, né? Então, onde tem alguma coisinha saindo, a Lena vai lá e ela nos convidou, né, com o Norberto, o Guilherme e a Elisa, evidentemente, e a gente, né, nos convidou, eu e a professora Gita Grindebert, que é coautora comigo e minha supervisora e minha amiga, e estamos aí trabalhando juntos há 5 anos nesse tema, porque a nossa área é a gerontologia e o envelhecimento populacional, a velhice do ponto de vista antropológico e econômico, e eu venho, né, dou aula lá na gerontologia de economia, né? Fiz o mestrado em economia política na PUC de São Paulo, com a professora Rosa Maria Marques, que é a minha orientadora, que foi, evidentemente, quem me... né, alguns aqui devem conhecer a Rosa Maria Marques, que me introduziu há muito tempo, né, mais de 10 anos, 10 anos, 15 anos no tema da financiarização. E esse tema me acompanhou, né, desde os meus primeiros trabalhos e tudo, fazendo essa interseção com a questão do envelhecimento e da velhice, né? Então, primeiro, evidentemente, me aprofundei, né? Não vou falar, o Faiane não está aí, não vou falar, me aprofundei no tema da Previdência, mas assim, foi a primeira área, né, que eu trabalhei um pouco na minha dissertação. Depois, a gente sentia, né, tanto a Gita com o seu livro lá de 99, que vocês têm aqui como uma bibliografia de referência aqui na antropologia, da reinvenção da velhice, que ela já começa a colocar esta questão do avanço do capital financeiro na fase idosa, né, quando ela cunha o termo a reprivatização da velhice, né, que é um dos termos mais citados aí na literatura dela, e a gente já vinha, como dizia o Brizola, acosteando o alambrado do tema da financiarização. E agora, mais recentemente, né, motivados por um dos pontos que está no capítulo, que é um escândalo que ocorreu na França, que eu vou explicar para vocês, logo que nós tivemos conhecimento disso, compramos o livro lá que saiu na França, e publicamos um artigo na Folha de São Paulo, lá na Tendências e Debates lá. E foi isso que a Lena viu e nos convidou para, né, que tinha como título a financiarização da velhice. E o que é isso? A gente delimitou essa financiarização da velhice em 3 aspectos, né? A gente não quis mais
se prender tanto ao tema da previdência social, que é amplamente financiarizado, mas que já tratamos, tanto eu nos 2 livros que eu publiquei, como a Guita e tal. Mas a gente delimitou em outros 3 fatores, né? O primeiro fator que nos permite constatar essa financiarização da velhice é a saúde, por meio dos planos de saúde, né? Vou explicar já. O segundo fator é os cuidados de longa duração, como nós chamamos na área do envelhecimento, os cuidados na fase idosa da vida. E aí, especificamente, os residenciais para idosos, né, que a gente chama tecnicamente de instituições de longa permanência para idosos. E o terceiro fator, o crédito consignado, né, que é o mais importante, né, talvez o mais óbvio, mas o mais importante também desses 3. Enfim, isso foi um empreendimento nosso de pesquisa para tentar trazer à tona essa financiarização de todas as esferas da vida, né? Isso que a Maria da Conceição, né, de quem, sim, só fazendo um parênteses, de quem eu me sinto um pouco aluno, porque, como jornalista de formação, eu cobria o Congresso Nacional todo o período que Maria da Conceição ficou lá. E nós tínhamos conversas longuíssimas, e evidente, depois que eu fui estudar economia e li a obra dela, né? Então, convivemos muito, conviver de cafezinho no plenário, conviver de almoçar juntos, né, uma grande convivência naquela época, isso eu estou falando da década de 90. Então, e já a Conceição falava dessa questão da financiarização de todas as esferas da vida. Tá, mas como é isso? Né? Como nós saímos do que aborda mais a literatura, dessa financiarização especificamente no aspecto do mercado de dívidas, dos títulos, etc., que vocês sabem muito melhor do que eu, e trazemos esse fenômeno da financiarização para retratar isso que é muito citado na literatura, da financiarização em todos os aspectos da vida, né? Bom, então, aí nós aceitamos esse desafio de pesquisa, né? Então, vejam bem, nesse capítulo a gente coloca na parte de plano de saúde o quanto, né, essa despesa ela se torna um gasto catastrófico, né? O gasto catastrófico, né, na literatura que a gente cita lá, ele é conceituado num item do orçamento familiar que você gasta mais de 40% e deixa de ter recursos para alocar para outras questões básicas da vida, como a alimentação. O primeiro item do conceito de gasto catastrófico, né? E isso, né, a gente constata que ocorre com as famílias que têm que pagar o plano de saúde. Bom, e essa situação, evidentemente, leva a um endividamento, né? E nós estamos, eu e a Guita, né, com aqueles autores que colocam o endividamento, evidentemente, como central para você constatar, conceituar a financiarização, né? E eu tive muitas aulas, muita conversa, muita convivência também com o nosso saudoso Chesné, né? O François Chesné, que é muito amigo da Rosa, muito ligado ao PUC de São Paulo, etc. E nós tivemos o Chesné na literatura dele, no que ele aborda, ele coloca essa centralização da dívida. Então, em resumo, essa financiarização no aspecto que diz respeito à financiarização de todas as esferas da vida, ela precisa, né, carece de empurrar o indivíduo para esse endividamento. É desse endividamento, a partir do consumo das famílias, a partir do endividamento das famílias, a partir do endividamento individual, que vai
ser o combustível, a coisa para fazer rodar todo um processo, não é? Que vai, evidentemente, né, no topo ter o grande mercado de dívidas públicas global, tá? Só para a gente ter assim o que nós estamos tendo. Não estou falando que isso a verdade, é o correto, o nosso ponto de partida é esse. Depois também podem discutir, etc. Bom, teoricamente, né? O outro fator bom, e aí, só para terminar o plano de saúde, então nós caracterizamos o plano de saúde, isso é uma pretensão nossa, uma sugestão nossa no texto, como não uma compra de serviço, né, mas uma dívida que a família aceita tomar. Né? Então, a gente caracteriza o plano de saúde, ele é uma dívida, na verdade. E aí, você tem detalhes, depois a gente pode estender mais esse ponto de vista. Bom, o outro fator que a gente aborda são os residenciais para idosos. Né? E aí isso tem alguns aspectos muito interessantes, porque a partir disso que eu falei para vocês, de um grande escândalo que ocorreu na França, que foi denunciado por um jornalista. Né? Jornalistas são bem espertos para fazer puxando a sardinha para o meu lado. Por um jornalista francês que soltou um livro que, infelizmente, até faço um apelo aqui monstruoso para as editoras, a editora Unicamp, a Eduz, quem queira, a gente já procurei, já conversei com muita gente para traduzir esse livro, nós estamos sentindo muita falta desse livro em português para a gente poder trabalhar com esse livro na graduação, que se chama Os Coveiros, né? Vitor Castanet. Ele fez uma investigação profundíssima do modelo de negócio das grandes redes de ILPIs, ou de residenciais, como vocês queiram chamar, na França e na Europa. Em resumo, ele constatou que o residencial, né, e eu gosto sempre de dizer isso, porque as pessoas, às vezes, né, na fala do dia a dia, falam assim, quando eu morrer, não quero ser fardo para ninguém. Me põe num asilo, né, me deixa, não sei o quê, eu não quero ser fardo. Acho que todo mundo aqui já ouviu alguém da família falar isso, né? Só que é uma notícia que pode ser não muito agradável para quem está planejando a velhice dessa forma. Dificilmente você vai ter recursos para pagar uma ILPI, um residencial. Por quê? Porque esses negócios estão altamente financiarizados. Né? Como é essa financiarização? Teoricamente, ela é a atuação da fração imobiliária do capital financeiro, como a gente coloca. Né? Por quê? Você forma, nos modelos da Europa, grandes redes, né, com várias, centenas de unidades, que o último interesse delas é cuidar de alguém e trazer bem-estar para quem está vivendo lá, para a pessoa idosa que está vivendo lá. Ali, o negócio ele é completamente focado em uma reprodução do capital, dessa fração imobiliária do capital financeiro, que está alocada nesses imóveis, né? Que são imóveis bem localizados, em cidades que têm uma especulação imobiliária grande, né? E eles são adquiridos, né, por um fundo de private equity, e esses fundos firmam um contrato de aluguel com cada unidade. Cada unidade é um CNPJ, se fosse aqui, né? Mas é isso. E você tem que dar esse contrato de longo para 30, 40 anos de aluguel, um aluguel com uma correção leonina, e esse residencial passa a ser, vamos chamar assim, servidor, né? Existe ali uma servidão a esse capital, porque ele tem que ter um resultado financeiro para pagar aquele aluguel. Né? Depois que você faz 100, 200 unidades, você tem uma organização, com isso você abre o capital, né? E roda
todo um processo de financiarização, né? A ponto, que é a grande denúncia do Vitor Castanet nesse livro, ele começa com o residencial mais luxuoso e mais caro de Paris. E ele descobre que lá dentro tem idoso tratado a sanduíche de fast food. É daí para baixo a situação, o quadro, tá? A ponto de, quando o livro foi lançado, o escândalo, né, a gente chama atenção para isso, e aí é uma coisa minha como jornalista, foi na semana que estourou a guerra da Ucrânia. O escândalo teve 3 dias de manchete no Le Monde. A guerra, 2 dias. O Macron temeu perder aquela eleição por causa do escândalo, porque tinha, evidentemente, envolvimento de corrupção com o Ministério da Saúde, porque lá é um modelo totalmente diferente, recebem recursos públicos e tal. E o objetivo dessa grande empresa multinacional, que é proprietária desses residenciais, e por que eu e Guita colocamos isso? Porque esta mesma empresa está no Brasil e tem rede de residenciais já no Brasil, e foca na América Latina fortemente, né? A ponto de você ter quase que uma CPI no Senado, mas teve uma investigação em 2 ministérios. Todas as denúncias do livro foram comprovadas, já saiu uma 2ª edição do livro. O CEO e toda a diretoria foi destituído. Hoje, essa empresa mudou de nome, porque teve um desgaste de marca monumental, que não podia mais continuar operando com o mesmo nome, e, evidentemente, que o acionista majoritário, quando estourou todo o escândalo, ele já tinha vendido todas as suas ações, e é um dos bilionários franceses, o maior colecionador de carros, o maior colecionador de relógios, um dos maiores colecionadores de obras de arte, etc. Tá? Então, o que nós alertamos é que o cuidado passou a ser extremamente financeirizado a partir desse modelo de negócio que está se constituindo como a normalidade no mundo todo, no mundo que envelhece. Bom, e o terceiro ponto, crédito consignado, acho que muitos aqui devem, né, já ter estudado crédito consignado, e que o aspecto que a gente traz, que eu acredito que seja assim mais interessante, é que nós estabelecemos 2 aspectos. Um pelo aspecto da visão antropológica, né, que uma ressignificação da velhice por meio do crédito consignado, né, por meio dessa financiarização. O idoso passa a ser importante para o banco, ele pode sentar lá na frente do gerente, ele se sente ressignificado, tanto no mercado como dentro da família. Ele passa a existir dentro da família, porque ele tem a aposentadoria, ele tem o olerite para garantir esse crédito, né? E esse crédito, aí pegando uma pesquisa recente da FGV, que eu trouxe aqui, esse aqui já é um outro artigo que surgiu depois desse aí. Uma pesquisa da FGV, do Centro de Estudos de Finanças, mostra que as pessoas com mais de 55 anos, elas pegam um crédito consignado para qual tipo de despesa? Saúde. Né? Então, você vê que ele encontra, né, aquela questão que a gente colocou lá do plano de saúde. Né? Não só o plano de saúde, pessoal, mas principalmente os gastos com medicamentos dos brasileiros, né, do próprio bolso, que são altíssimos para um país que tem um sistema único de saúde como o nosso. Então, a partir dessa análise do crédito consignado, principalmente, eu e Guita, né, isso que eu ia chamar a atenção, colocamos aqui um ponto importante, acho que a gente falta 5 minutos.
Já, tá. Mas eu só vou acabar com essa afirmação. A gente, vamos dizer, caracterizamos, não é, um novo caráter do Estado. Não é mais um estado de bem-estar social, também não é o estado mínimo, né? Mas sim um estado fiador que surge, que emerge. Quer dizer, eu não posso te dar saúde, eu não posso te dar educação, eu não posso te dar uma série de necessidades básicas, mas eu posso ser o seu fiador para o FIES, eu posso ser o seu fiador para o crédito consignado, e eu agora também posso ter um programa para você renegociar sua dívida. Está muito endividado? Você pode renegociar sua dívida no Desenrola Brasil, e eu também posso ser o seu fiador para você renegociar sua dívida, né? Não quero aqui fazer um juízo de valor, uma avaliação dessa política, mas ela caracteriza o que nós chamamos desse Estado fiador. Então, isso seria um resumo aqui do nosso capítulo da financiarização da velhice. Desculpa aí se eu passei muito. Tá bom. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar os meus colegas e as colegas da mesa, né? Dizer que é uma satisfação muito grande quando recebemos o convite para apresentar, fazer um capítulo, e foi por intermédio do Guilherme. A primeira resposta que eu lhe dei foi: mas eu não trato do tema da financiarização, né? Ele é pressuposto da nossa análise, mas a gente trata sobre o tema do trabalho, das consequências do mundo do capital dominado pelas finanças, o mundo financeirizado do capital, que repercussões ele tem. E ao que o Guilherme diz, mas é isso que a gente quer ter do livro, quer ter uma ponta que trate do trabalho. Ao lembrar aqui o Guilherme, quero agradecer minha amiga de tantas décadas, Helena Lavinas, né? E o Norberto, que também são os três organizadores deste livraço, né? Vou tentar aí, o meu amigo aqui ao lado, Murilo Vanderlan, é coautor deste capítulo nosso, junto com o Marco Gonzalez. Os dois trabalham comigo atualmente num projeto sobre trabalho em plataformas em indústria 4.0, no IFISH, pelo meu grupo de trabalho, Mundo do Trabalho, Metamorfose do Mundo do Trabalho, e que tem, no momento, apoio do MPT, dada tamanho da tragédia do trabalho uberizado se encontra. Então, dito isso, e o Murilo vai me ajudar aqui no tempo, né? Eu vou tentar ser bem breve, né? Como o Félix lembrou, nosso ponto de partida, como não tratamos do tema da financiarização, mas é uma questão crucial, porque nós vamos tentar mostrar aqui é a fotografia do mundo do trabalho na era da financiarização, é que nós partimos de um pressuposto também do meu querido amigo, fui amigo pessoal dele, François Chenet. Tive a felicidade de fazer a nota de apresentação do primeiro livro dele, A Mundialização do Capital no Brasil. Conheci pessoalmente muitas vezes, né? Estivemos juntos, no Brasil e na França e em outras partes. O François Chenet, naquele belíssimo trabalho, ele dá uma pista que, para nós, é central. Eu reconheço que isso é polêmico dos especialistas, mas, né, Félix, a nosso favor, nós não somos especialistas do mundo financeiro. Nós deixamos o pepino para os economistas. Aliás, nem economistas nós somos. O Chenet nos diz, depois de muitos anos, né, trabalhando como economista da OCDE e tendo uma vida quase dúplice, porque ele sempre foi militante. Ele era um pesquisador de alto nível, mas sempre teve a sua militância marxista muito clara e muito engajada, né? Ele vai dizer, a financiarização é impensável sem o lastro material. Esse lastro material é o mundo da produção. Se você não tem o lastro material, você não tem, não vira mais dinheiro eternamente. Pode ter uma relativa autonomia, mas num dado momento isto, tá certo? Desaparece, né? Desaparece no ar. Esse é um pouco o ponto de partida. E o que significa dizer isto? Ponto 2, que hoje é absoluto consenso. O mundo produtivo do capital hoje não é mais aquele do século XX, hegemonia do capital financeiro, né? E todos nós conhecemos, e os mais velhos, né? Os e as mais velhos e velhas nós vimos, né? Mas o mundo do capital hoje
desde a crise estrutural de 1973, que nós entendemos como uma crise estrutural do sistema do capital, né? A nossa afiliação aqui é muito calcada na obra do Steven Mesaros, dialogando muito com autores que não são também propriamente da economia, o Robert Kurz. Lamentavelmente, os dois já morreram, eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente os dois. Do primeiro, fui amigo por 30 anos. Né? O ponto de partida é que nós estamos vivendo uma tragédia profunda e, se eu tivesse que dar um exemplo, Rio Grande do Sul, pronto, não precisa mais. Né? Rio Grande do Sul. Meses atrás, o Rio Grande do Sul teve uma era já trágica anterior, com chuvas intensas, enquanto o Amazonas estava seco. Quer dizer, o sistema do capital, ou o sistema de metabolismo socio-reprodutivo do capital, para usar uma conceituação mesariana que ele retoma do Marx, né? E hoje é desenvolvida, por exemplo, no Japão por Koei Saito, nos Estados Unidos por John Bellamy Foster, entre outros. Esse sistema de reprodução sociometabólico só pode se gerar valorização e mais riqueza para o capital, destruindo quem? A natureza, o trabalho e a humanidade. Tá? Então, isso são pressupostos. Como é que isso se expressa no trabalho? Porque só isso daria um debate muito mais longo. Estou dizendo um pouco as pistas que nós tentamos trazer para esse livro, para poder dialogar com o tema mais geral do mundo financeiro. Como é que isso se expressa, então, hoje, no mundo do trabalho? No contexto de crise estrutural, a partir de 1973, se agudiza em 2008, 2009, quando parecia que ia se assentar a pandemia, e quando parecia que a pandemia ia acalmar, né, duas guerras colocam o mundo à beira de uma terceira guerra nuclear. Todo mundo tem claro isso. Né? Isso. Os amigos meus que tenho na Europa hoje, todos estão dizendo aqui, a discussão que existe hoje na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, quantos anos nós vamos levar para não ter uma guerra contra a Rússia, porque ela é inevitável. Esse é consenso das pessoas que olham o mundo e que fazem hoje a campanha pacifista, né, e anticapitalista, que não é possível ser, como pensamos, ser pacifista se não formos também anticapitalista. Esse é o cenário de lá. No mundo do trabalho, o que aconteceu? Numa crise estrutural, que não deixou nenhum país sem níveis de desemprego. Eu debato muito o desemprego aberto. Sim, mas e o desemprego oculto? Ele não é desemprego? Pergunta para o desempregador oculto, desempregado por desalento, se ele se considera empregado ou não. Os níveis de desemprego são crescentes. No sul do mundo, muito maiores. Mas não é só no sul do mundo. Por 12 anos, dei aula na Universidade de Ca' Foscari de Veneza, no Master sul Lavoro e Imigração. Basta olhar o trabalhador e a trabalhadora imigrante na Europa para você perceber a tragédia que nós estamos vivendo. Ou os do leste europeu que migram, ou do mundo inteiro que migram para o centro da Europa e vice-versa. Num cenário de crise estrutural, de desemprego profundo, você tem um deslanchar do que o Karl Polanyi tão ricamente chamou de moinho satânico. Né? A tecnologia começa a girar. E ela é biruta, diríamos nós, deslocada e hoje demoníaca. Ela está rodando. Basta pensar no Elon Musk, não precisamos mais fazer nenhum comentário. Tá certo? Basta pensar nisso. Né? E num contexto como esse, ganhou corpo, desde os anos 70, começa na Itália, desse período, a derrelição e depois corrosão dos direitos do trabalho. Você tem uma massa sobrante imensa de trabalhadores e trabalhadoras, um exército monumental sobrante de reserva. E se você tem uma tecnologia que substitui, sem nunca poder eliminar, exemplo, inteligência artificial, se der tempo no debate, a gente pode voltar, porque aqui não dá tempo da gente. Eu já estou vendo aqui que o relógio está mais rápido, esse relógio é turbinado também, é que nem o capitalista. Você turbinou a minha fala aqui. Né? Num cenário como esse, você tem um processo em que começou com flexibilização das leis de trabalho é eufemismo para precarizar. Flexibilização, terceirização, trabalho intermitente. Uber, né? 2009, 2010. A Uber teve a genial ideia de criar uma empresa que diz que não é uma empresa, onde ela não contrata trabalhadores nem trabalhadoras, não dá o instrumental de trabalho, e diz que não tem lucro. Então, deve ser uma obra dos deuses. Né? A Amazon começou vendendo livros. E hoje, o que a Amazon faz, professor? Basta ver, no meu tempo, chamado de propaganda. A propaganda de A a Z, tudo tem a Amazon.
Aliás, saiu um belo livro da editora da Unicamp, agora recentemente, um colega italiano, mostrando o sistema Amazon de trabalho, parecido com o do Uber, muito parecido. Qual é o fundamental aí por causa do tempo? O fundamental aí é que, com alta tecnologia e força sobrante desesperada por trabalho, especialmente no sul do mundo, mas não só, nós vamos criar um trabalho que não pode ser definido como trabalho. É um embuste. Eu não vou usar meias palavras, nem dá tempo aqui de usar meias palavras. É um embuste. Chamar de empreendedor um indivíduo que entra endividado porque viveu do seguro-desemprego, jovem, endividado porque comprou, alugou um carro, comprou, alugou uma moto, comprou, alugou uma bicicleta, mal paga o celular. Empreendedor? Por favor. Aliás, eu queria fazer uma menção também, viu? Fui aluno da professora Maria Conceição Tavares. E poucas aulas. É o Instituto de Economia, para quem não lembra aqui, dos meus colegas, ela lá no IFIX, né? Ela era daquele jeito. Então, como ela, não dá. Tem hora que você tem que subir o tom. Não dá para ser cândido sempre. Eu faço esforço para ter uma certa candura pessoal. Eu traço, talvez eu tenha herdado da minha mãe, mas tem hora que não dá. É um embuste dizer que um menino ou uma menina que trabalha numa bicicleta ou numa moto, nossas pesquisas, tá? Icebergs à deriva, trabalho digital, indústria 4.0, nossos livros, 12, 14, 16, 18 horas por dia, é a regra. Eu já entrevistei um trabalhador que diz que nos 30 dias ele não tinha um dia de férias. Ele explicou como depois, eu não vou falar aqui. Dentro desse embuste, tá certo? A situação que nós temos, ela é devastadora em relação ao trabalho. Então, a condição hoje é a seguinte: na plataforma, você contrata proletários e proletários no sentido profundo e não etimológico, porque proletários eles nem são, eles não podem nem ter prole, eles não ganham o suficiente para terem prole, nem isso eles podem ser, mas são de fato proletarizados, mas que tem que ter um embuste de que são autônomos. E essa é muito poderosa, professor, mas muitos pensam disso. Eu também pensaria, se eu tivesse desemprego, desinformalidade, e alguém diz, vem cá, faz você o seu horário, eu falo, sou autônomo. E mais, você não vai ter um chefe da indústria toyotista, taylorista e fordista despótica que te controla. Tem mil coisas, isso são fenômenos completos. O resultado disso é que as plataformas se expandem mundialmente. Onde elas começaram? No sul do mundo. Com investimentos, aí é que é a chave. Grandes investimentos poderosos dos grandes grupos de especulação financeira. Ao invés de jogar no tesouro de um país A, vamos investir numa dessas startups que, se ela bombar, nós vamos virar bilionário do dia para a noite, como a Uber, como a Amazon, como toda a Amazon Mechanical Turk, depois Airbnb. Muitas delas começaram em fundo de quintal e hoje estão acabando com o quintal do mundo, tá certo? Inverteu. E num cenário, digamos, como esse, a desregulamentação é intocável. Por isso que elas entraram no sul do mundo e começaram pelos países neoliberais devastadores. Estados Unidos e Inglaterra. Começaram por lá, porque lá a gente entra, bota os carros e depois vê o que faz. Depois a população decide. Se fizer uma enquete em Campinas, quem quer que o Uber acabe, ou a 99, ou antigamente Cabify? Ninguém vai querer. Transporte público precarizado, todo mundo vai dizer. Nós mesmos, provavelmente, aqui já cometemos esse ato, digamos, de pegar um carro desses, a emergência de um lugar para o outro. A consequência disso é que você cria o único emprego que mais se expande no mundo, e por isso eu chamo de uberizado. Sabe o que eu chamo de uberizado? Em qualquer país do mundo que eu falo, eu vou semana que vem para Portugal e para a Espanha, falo isso quando vou à Alemanha, ou quando foi. Você fala em trabalho uberizado, todo mundo conhece. Eu não sei como é que fala trabalho plataformizado na Alemanha. Eu não sei como é que fala trabalho plataformizado. Eu fui para Uruguai outro dia, 2 semanas atrás, eu não lembrava como é que é. Agora, você fala trabalho uberizado, todo mundo sabe o que é. E qual é o discreto charme do trabalho uberizado? É não ter nenhum direito. E para não ter nenhum direito, é preciso ter um embuste, que é o equívoco gravíssimo que cometeu o governo Lula, e digo isso com muita tristeza, profunda tristeza, nesse PL P12. Que não vai passar, esperando. Não pode passar. Depois, no debate, podemos dizer por quê. E digo isso com tristeza, porque se ele viesse do Bolsonaro, eu entenderia. Se viesse da Tabata Amaral, também entenderia. Também entenderia. De um ex-líder operário é mais difícil. Tá? Mas o nosso compromisso é com o mundo do trabalho. Isso faz com que esse seja o cenário. E o último ponto, para não avançar mais, que eu já passei da minha divisão aqui com o Murilo. Né?
E do outro lado, industrial, indústria 4.0, internet das coisas, big data, learning machine, Internet of Things, para usar a expressão deles em inglês, e que fundamentalmente é isso, reduzir trabalho vivo e ampliar o trabalho morto. Inteligência artificial, nós estamos vendo aí a tragédia, né? Eu podia fazer uma mesa aqui, tirávamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, botava 6 robôs aqui, ou um só falaria, agora fala como a Ana, agora fala como o Fé, o circo seria feito. Você reduz trabalho vivo na indústria 4.0, o caso da indústria da Mercedes-Benz, que nós estudamos, acompanhamos nesse livro aqui em São Bernardo. Você reduz trabalho vivo, qual é o futuro do trabalho vivo de ex-operários e ex-operárias que até ontem tinham direitos? Trabalho uberizado, sem direito. Quer, não quer, não quer. É melhor eu aceitar o embuste, porque pelo menos eu vou para o trabalho com alguma felicidade. E vocês imaginem, se eu financio um carro de R$100 mil, eu vou bater na plataforma Uber ou 99 ou Cabify e vou perguntar que direitos eu tenho, eles não vão chamar. Então eu fico quietinho, que direito? Sindicato é pelego, se não é pegueiro, ele é corrupto. Isso tudo tem a ver com o ideário neoliberal. Essa é a tragédia do mundo do trabalho. Eu não vou tratar aqui, mas no ensaio eu esboço 3 teses que eu tento explicar isso. Não vou, só vou citá-las e termino, tá? Para passar para o Murilo. A pandemia aprofundou os laboratórios de experimentação do capital contra o trabalho, home office, teletrabalho, o circo está criado. É um debate complexo, mas ele é comandado pela lógica da monetização. E o que é a monetização? É o volume 3 do capital. O dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Como? O brasileiro tem uma saída, né? Tem uma frase que é espetacular. Se vire-se. Eu acho genial essa frase. Não é se vire, é se vire-se. Tem que ter o traço do Guimarães. Se vire-se. Tá? E nesse cenário, laboratórios foram criados. O trabalho em plataforma não tem limite. Eu tive um debate recentemente, há décadas, que faz com juízes do trabalho. Se os juízes do trabalho não se organizarem, por que eles não vão virar uberizados? Eles vão manter aquele vestuário todo por décadas? No governo passado, vocês lembram, por pouco o Bolsonaro, num decreto, não fechou a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, que nasceu para conciliar o capital e o trabalho, não interessa o sistema neoliberal, na sua vertente hoje, milei neofascista. Ponto 2, tese 2. O capitalismo de plataforma traz um aparente paradoxo. Ele se aproxima com a protoforma do capitalismo. Alta tecnologia com exploração, expropriação e espoliação do trabalho que lembram o século XVIII e XIX. Dou um exemplo. Crowd working, hoje. É o outsourcing do passado. Só que com encanto e embuste. É a mesma coisa. Você vai trabalhar em casa sem direito. Se morrer, se acidentar, poder falar inglês, em alemão, em italiano, em espanhol, se vire-se, sem um encanto brasileiro. Esse é especial. E a terceira tese, eu também não vou tratar aqui, adentramos numa era de desantropomorfização do trabalho. A coisa agora é mais profunda. Bom, se alguém quiser, leia o livro dos meninos aqui. Obrigado. O Murilo vai falar um pouco que é crucial as lutas do mundo dos uberizados hoje no Ocidente e alguns impactos jurídicos. Tá? Vou tentar resumir aqui pelo adiantado da hora, mas queria agradecer também a Ana, ao Jorge, ao Norberto, ao Alex, a Lena também, ao Guilherme e ao Ricardo aqui, né? O Marco, que escreveu o capítulo com a gente. Bom, pegando aí o fio da meada das 3 teses que o Ricardo apresenta, eu queria falar rapidamente sobre, né, os embates do processo de regulamentação e desregulamentação em torno do processo da uberização, pensando nessa ligação aí com os processos de financiarização do trabalho, considerando, como o Ricardo falou, que a gente não é da economia, né? E pensando, sobretudo, nessa empresa emblemática que é a Uber, né? E que surge justamente nesse contexto da crise imobiliária estadunidense e que vai assistir a uma intensificação de uma política monetária que coloca muito dinheiro, e muito dinheiro barato, né, digamos, no mercado, e que, ao mesmo tempo, é um cenário que tem, ou pelo menos que se anuncia como um cenário de lucratividade restrita das empresas tradicionais, né? Então, essa combinação vai resultar de muito dinheiro no mercado e opções restritas de lucratividade, vai resultar numa combinação que vai fazer com que você tenha investimentos em projetos cada vez
mais ousados, né? E no caso da Uber, significou investimentos que assumiram desde cedo, um enfrentamento consciente e aberto às regulamentações de diversos tipos, né? E para a gente aqui, mais importante, dentro do mundo do trabalho, né? A Uber, então, mobilizou todos esses recursos do mundo financeiro para ir para a guerra aberta mesmo, as regulamentações. O CAL falando isso abertamente, né? Se o serviço da Uber não era autorizado nas cidades, não tem problema, a Uber paga as multas. Se os motoristas fossem multados, né, não tem problema também, a Uber paga a multa dos motoristas. A Uber criou também, né, os meios tecnológicos para o confronto aberto, né, ferramentas tecnológicas que apareceram no Uber Files e apareceram antes até das revelações do Uber Files, mas instrumentos tecnológicos para o combate à regulamentação e aos reguladores. Por quê? O importante era que o serviço, mesmo na clandestinidade, mesmo não regulado, funcionasse e se popularizasse, né? E para isso também, né, para que fosse popularizado, vastos recursos foram mobilizados no mercado financeiro e que foram fundamentais para subsidiar aí, tanto clientes quanto os empregados da Uber. E aí, com esses recursos para atrair, né, esses dois lados para a plataforma, parecia que a Uber tinha criado um sonho, né? Aí tinha resolvido o problema do transporte particular das pessoas, do transporte individual, que eram tarifas baixas de um lado e remuneração alta para os motoristas de outro. Do ponto de vista do trabalho, né, pensando aí as teses do Ricardo, a desantropomorfização, a Uber cria também um desenvolvimento tecnológico que, para lembrar Ursula Hills, né, que desqualificou o trabalho do motorista de táxi. Então, qualquer um poderia ser motorista de táxi agora. E, por outro lado, né, você teve aí uma quase completa automação da gestão do trabalho uberizado. Então, uma captura cada vez mais refinada de processamento e processamento de dados dos hábitos dos motoristas, e uma mobilização automatizada desses dados para a própria gestão do trabalho, sem agora essa figura do gestor ali de carne e osso, né, do encarregado. Mas tudo isso com sérias limitações, né, porque logo o sonho acabou virando pesadelo, porque a Uber não transformou substantivamente o próprio negócio, né, o próprio negócio do transporte particular de pessoas, né, e que já era um setor que não era particularmente lucrativo. E com isso a Uber acumulou perdas aí, né, que alguns autores dizem que ultrapassam os 30 bilhões. Quer dizer, no mundo financeirizado, aqueles que negociam as ações das empresas ganham e ganham muito, né? Mas a empresa em si não vai muito bem das pernas, né? Ano passado teria sido, né, o primeiro ano efetivamente lucrativo da Uber, estaria aí na casa de 1,9 bilhões, a Uber anunciou isso, mas nesses 1,9 bilhões, estariam aí 1,6 bilhões que vieram de ganhos de investimentos em outras empresas, e ganhos que não eram recorrentes. Então, aí em torno de 300 milhões de lucro em 2023 inteiro, no mundo inteiro. E aí, já no primeiro trimestre desse ano, a Uber anunciou um prejuízo na casa de 650 milhões de dólares, né? Então, você teve aí, digamos, ao longo do tempo, frágeis melhorias no balanço da Uber, que vem às custas, agora essa melhoria no balanço, mas que vem às custas dos clientes e, sobretudo, dos motoristas, né, que vão ser espremidos na remuneração deles, né, sobretudo pelo modo como a Uber, ao longo do tempo, a gente pode conversar isso no debate, mas pelo modo como a Uber, ao longo do tempo, alterou as formas de precificação dos serviços, né, e que rebate aí na remuneração dos próprios motoristas. Tudo isso feito por intermédio do algoritmo dos aplicativos. São alterações que já vêm de um certo tempo, como eu disse, né, e que geraram aí descontentamento na força de trabalho das plataformas e formas mais ou menos organizadas de resistência por parte dos trabalhadores, né? E, além disso, respostas institucionais. Então, não vai dar tempo de falar muito, mas, de fato, os trabalhadores, uma vez espremidos no cenário internacional, passaram a se organizar e resistir. Primeiro, em resposta às taxas, né? Primeiro, respondendo ao impacto
tiveram na remuneração deles. Mas, sobretudo do ponto de vista internacional e do ponto de vista das lideranças internacionais, você tem um aprofundamento dessa questão para o reconhecimento de como a plataforma implementa uma efetiva subordinação da sua força de trabalho. Então, o reconhecimento por parte das lideranças do vínculo empregatício, pensando isso, né, principalmente lá fora. Mas, para além disso, eles deram um passo ainda mais decisivo no sentido de uma reivindicação de uma transparência da gestão algorítmica, né? Isso as lideranças. E isso teve um impacto do ponto de vista da regulamentação importante. As cortes de última instância, a gente organizou aqui, né, o livro que saiu agora, Trabalho em Plataformas, Regulamentação, Desregulamentação, que discute parte da jurisprudência europeia, a pesquisa da Cristina Rissa, uma pesquisadora belga. Mas, enfim, que do ponto de vista da regulamentação, não vai dar para entrar aqui, a gente pode conversar no debate, mas que tiveram um caso paradigmático. O caso da Califórnia, que teve uma regulamentação forte do trabalho uberizado, mas que foi revertido pelas próprias plataformas, que substituíram a legislação por uma que elas mesmas escreveram, que gastaram R$1 bilhão, 200 milhões de dólares, para reverter esse processo de regulamentação. Teve também um caso aí com resultado diferente na Espanha, que também foi emblemático e decisivo. E, finalmente, esse ano, antes das eleições agora do Parlamento Europeu, né, onde teve um avanço da direita, a União Europeia, a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu conseguiram finalmente chegar a um acordo para uma regulamentação substantiva das plataformas que, possivelmente, pelo menos no âmbito da União Europeia, vai talvez mudar um pouco, ser um ponto de inflexão. A gente ainda vai ver como isso vai desdobrar. Mas o que eles fizeram? Determinaram que os 27 Estados-membros da União Europeia vão ter que construir uma presunção do vínculo empregatício, né? E, por outro lado, determinaram substantivamente, em um contraste muito grande com outros casos, principalmente o caso aqui brasileiro, que a gestão algorítmica vai ter que ser regulamentada, né? Regulamentada no sentido de restrição dos dados dos motoristas que vão poder, dos motoristas, trabalhadores de plataforma, enfim, geral, né, a regulamentação, mas dos dados que vão poder ser mobilizados pelas plataformas, os dados dos motoristas, uma transparência substantiva da gestão algorítmica e, finalmente, um processo muito importante de fiscalização por dentro das próprias empresas dessa gestão algorítmica, né? Tem 2 anos ainda para a implementação da diretiva da União Europeia, mas a gente ainda possivelmente vai ver um ponto de inflexão aí nessa devastação que na última década a Uber causou aí no mundo inteiro. É isso, gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, compartilhar com colegas, alguns dos quais residem aqui, né, atravessando a rua, que tem a satisfação de conhecer só agora, né, satisfação. E quero, desde logo, né, parabenizar os organizadores e as organizadoras desse volume, né, como a professora Ana Rosa já colocou, né, o trabalho logístico não é trivial, né, de conduzir esse processo, enfim, todos os trâmites relativos a isso, e é um belo presente ter isso em mãos, e, claro, parabenizar os autores, né, desses capítulos, sobretudo aqueles que aqui estão presentes. Eu pude ter a satisfação de ouvi-los, né. Eu acho que um volume dessa natureza, né, além propriamente da sua extensão, né, reflete uma densidade intelectual reveladora de uma vitalidade importante de uma agenda de pesquisa aqui no Brasil sobre o tema. Nós, particularmente enquanto economistas, estamos mais habituados a ler textos sobre a financiarização, em geral, de autores estrangeiros. E aqui o Roberto teve a feliz iniciativa, né, de rememorar como pessoas aqui do Sul Global já estão discutindo finanças capitalistas e apontando para transformações significativas na economia capitalista, no âmbito da dimensão financeira,
desde há muito tempo, né, e que, porventura, não tenham recebido devidamente o reconhecimento que deveriam do ponto de vista intelectual. Então, o volume dessa ordem, né, cumpre este papel de colocar isso diante do debate intelectual no período recente. Tá? E isso se manifesta, essa densidade intelectual que eu mencionei, na amplitude de temas tratados, na diversidade de especialidades dos autores que ali estão, autores e autoras que ali estão, né? Que não necessariamente, né, transitei por alguns capítulos já, não necessariamente compartilham em sua totalidade do conceito de financiarização, etc., mas tem alguns traços gerais que eu vou mencionar aqui que me parecem significativos e que essa própria diversidade mostra a força dessa agenda de pesquisa, que vale a pena cultivar, sobretudo nisso, né, num debate aberto e interdisciplinar. O tema da financiarização e as suas diversas manifestações setoriais, locais e geograficamente localizadas me parece exigir que esse debate seja feito de maneira interdisciplinar. E aí acho que não ser economista é uma vantagem enorme. Já limpa do terreno várias questões que a mente do economista padrão, enfim, está habituado, as suas formas de pensar. Uma das questões que me parece sobressair de modo geral, que eu queria chamar a atenção, como um convite propriamente à leitura, tá? O tom da minha fala é um pouco depois, é de que a financiarização, passando aqui pelos capítulos, não é concebida propriamente como uma deformação da economia capitalista, mas sim como um modo de ser, como uma forma de desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, com todas as contradições que foram aqui exploradas em relação a aspectos fundamentais da nossa reprodução material na sociedade. Mas é uma forma de ser. Né? E essa forma de ser, eu acho que o texto do Roberto coloca isso muito claramente no início, e vocês exploram outras dimensões que eu vou abordar aqui, essa forma de ser está materializada num conjunto de formas institucionais. Então, portanto, a financiarização e a sua expressão, né, regional, setorial, etc., está cristalizada em formas institucionais. Isso é importante porque mostra, do ponto de vista histórico, como o modo de produção capitalista, a economia capitalista, né, vai, em sua dinâmica, conformando uma institucionalidade própria, e isso nos permite estabelecer certos critérios de periodização da economia capitalista. Tá? O neoliberalismo, a financiarização, são elementos que atravessam esse processo de periodização que parece bastante relevante. Então, foram mencionados aqui, em relação ao mundo do trabalho, a dimensão regulatória jurídica. Bom, essa é uma forma institucional que responde uma certa dinâmica do capital e tem consequências, estabelece canais a partir dos quais a financiarização introduz novos critérios de avaliação, novas dinâmicas de exploração no mundo do trabalho. Ou, como o professor colocou, na velhice. Então, há uma institucionalidade, depois eu vou colocar uma questão para cada um dos três aqui, questões mais gerais. Como, por exemplo, o crédito consignado estabelece uma institucionalidade por meio da qual as finanças adentram. Né? E aqui, claro, entendido finanças no sentido lato sensu, podemos dizer assim, né? Que é um jogo, desde logo, do grande capital. Então, é disso que nós estamos tratando aqui, da sua morfologia mais recente, contemporânea. E um dos aspectos que, em relação a isso, né, que se destacam no livro, é essa atenção ao Brasil em particular, ou a países da periferia do sistema capitalista. Né? Há toda uma literatura que tem sido denominada de financiarização subordinada, enfim, que trata de como a financiarização se manifesta na periferia, porque isso tem traços próprios que refletem a história da inserção periférica de determinadas economias à economia global, certo? Então, nós não temos apenas no livro isso, sobretudo na parte 1, né, para quem tiver a oportunidade de conferir o volume, uma reflexão mais geral sobre a financiarização, mas também reflexões específicas sobre os canais a partir dos quais a financiarização atua em setores, em aspectos
específicos do tecido social. Esse eu acho um dos méritos principais do livro. O livro passa pela política social em suas várias dimensões, pela dimensão ecológica, né, da sustentabilidade, pela questão do trabalho. Então, são várias as dimensões e os canais, financiarização enquanto um fenômeno mais geral, mas os canais são específicos e exigem esse cuidado, né, empírico, analítico, né, de observar quais são esses canais, em que situações, etc. Então, mostra um denso trabalho de pesquisa nessa direção. E que, de modo mais geral, isso foi até mencionado aqui, né, me parece atravessar essas várias discussões, vários temas, um sentido de ampliação, em termos de profundidade, daquilo que alguns vão dizer da subsunção real do trabalho ao capital. Acho que isso atravessa um pouco, seja autores de perspectivas mais pós-keynesianas, mais marxistas, enfim, mas me parece que isso organiza um pouco as reflexões que ali se colocam. Então, o aumento da intensidade da exploração, por exemplo, que o senhor deu as horas de trabalho, é muito, enfim, é isso mesmo, né? Vamos conversar com os motoristas que a gente chama, né? E quantas horas você precisa trabalhar para fazer o razoável para sobreviver? Vocês vão ver que dificilmente alguém vai responder menos que 10 horas. Então, é um exercício, né, que vai revelar, por um lado, uma capacidade de acumulação de capital e uma dinâmica tecnológica acoplada a isso espantosa, e, por outro lado, condições de trabalho deploráveis, não só de trabalho, mas de vida, de modo geral, bastante deploráveis. Tá? Então, nesse sentido, né, e aí, junto a essa questão da substituição, outro tema evidentemente acoplado a esse, que eu gostaria de mencionar, né, é que a financiarização, tal como ela é tratada aqui também, isso vale também para a política econômica, por meio dessas formas institucionais, isso o livro parece abordar, estabelece um mecanismo de disciplina, se configura como um mecanismo de disciplina. Disciplina ao trabalhador, disciplina as políticas econômicas, disciplina a condução dos policymakers, enfim, disciplina a vida na velhice, como nós devemos conduzir a nossa vida. Na velhice também, claro, na infância, o trabalho de cuidado, enfim, as diversas formas de financiarização também nessa etapa da vida. Então, eu queria realçar esse aspecto disciplinador e essa dimensão, por meio das suas formas institucionais específicas, significa, né, para a dinâmica capitalista contemporânea. Tá? E aí, muito brevemente, porque eu acho que o debate é o mais importante nesse momento, quero colocar 3 questões gerais aqui, né, para cada. Eu vou me eximir a minha colega Ana Rosa de uma questão. O professor mencionou, né, enfim, alguns desses canais, por meio dos quais a financiarização da velhice ocorre, e se você pudesse explorar um pouco se foi identificado, acho que mencionou especificamente que hoje estou consignado algumas vezes, se há uma hierarquia desses canais em termos da financiarização da velhice. Se a pesquisa revela uma hierarquização dessas formas institucionais na financiarização da velhice. Gostaria de um pouco de ouvir isso e, claro, explorar um pouco à luz da leitura do livro sugerido, né? Se essa hierarquia também se altera regionalmente, suponho que muito fortemente que sim, né? E, portanto, responde a condições específicas, né? A respostas a disputas específicas do contexto das várias sociedades nas quais a financiarização opera. E para os colegas aqui, queria colocar uma questão que o professor mencionou sobre a inteligência artificial. Gostaria de ouvir um pouco mais de vocês sobre essa dimensão. Embora isso tenha aparecido mais recentemente para o grande público, digamos assim, essas transformações já se operam ali no subterrâneo do mundo material há algumas décadas, né? Então, gostaria de ouvi-los um pouco mais de implicações, né, da inteligência artificial. Acho que já foram apontadas algumas, mas queria ouvi-los um pouco mais profundamente sobre isso, né? E quanto ao Norberto, que faz um texto mais geral ali sobre a financiarização no início, né,
Queria colocar a questão, Norberto, eu acho que a resposta vai ser positiva pela leitura que fiz do seu capítulo, mas acho que é a oportunidade de explicitar isso, né? Muitas vezes nós trabalhamos, né, com algumas caixinhas estanques, né? A minha perspectiva é mais dessa linha teórica, menos dessa linha teórica. Me parece que o seu capítulo atravessa um pouco uma perspectiva complementando de maneira rigorosa, né? Não confundindo as abordagens, mas de maneira rigorosa, uma abordagem mais de inspiração marxista, uma abordagem mais pós-keynesiana, sobretudo minskiana. Então, se você puder falar um pouquinho, Norberto, sobre a riqueza da fertilização cruzada dessas abordagens teóricas para o estudo da financiarização à luz daquilo que você colocou no seu capítulo. Então, só as questões iniciais que eu gostaria de deixar apenas para a gente começar o debate. Quero agradecer mais uma vez a disposição de vocês, a participação e, claro, o convite para estar aqui presente. É isso.